Fala, meus guerreiros e guerreiras dos concursos. Aqui é o Gutão, e hoje nós vamos esmagar essas questões de formação territorial e divisão político-administrativa. Se prepara, porque as dicas que eu vou te passar hoje são essenciais para você gabaritar a prova. Assim como no treino, o segredo é consistência, técnica e foco. Vamos alinhar os músculos do cérebro com a força das nossas estratégias, e você vai sair daqui mais preparado do que nunca. Bora esmagar! Questão 1. O Brasil, como uma federação, é composto por 3 níveis de governo que possuem autonomia política, administrativa e financeira. Esses entes federativos, porém, devem atuar em harmonia e colaboração para alcançar os objetivos da República Federativa do Brasil. A organização federativa no Brasil se estabelece de acordo com o princípio da descentralização e da autonomia de cada um desses entes. Sobre a estrutura federativa brasileira, assinale a alternativa correta, dica de estudo. Para fixar essa informação, pense no Distrito Federal como uma combinação de Estado e município. Ele é único no Brasil por essa característica, pois suas funções são misturadas. Lembre-se também que a ideia de combinação pode ser ligada à localização do DF, que é um ponto central do país. Resposta correta, B. O Distrito Federal possui as competências legislativas reservadas tanto aos estados quanto aos municípios, concentrando poderes que, em outros locais, são divididos. Exemplo real, imagine Brasília como uma cidade que, ao contrário das outras capitais, não tem um governo estadual ao redor. É como se Brasília fosse um estado-município onde tudo é decidido em uma esfera só. Questão 2. A Constituição de 1988 consolidou a forma federativa de Estado no Brasil, estabelecendo a repartição de competências entre os entes federados. Em relação à repartição de competências entre a União, os estados e os municípios, é correto afirmar que a competência para legislar sobre direito civil, comercial e penal é exclusiva da União, não cabendo aos estados ou municípios editarem leis sobre essas matérias. B. Compete aos estados legislar sobre qualquer assunto, inclusive aqueles relacionados à defesa nacional, desde que não interfiram em interesses da União. C. Os municípios têm competência legislativa apenas sobre matérias de interesse local e podem legislar sobre transporte público municipal, mas não sobre trânsito, pois isso é de competência exclusiva da União. D. A Constituição permite aos estados legislarem de forma supletiva sobre matérias que não estão expressamente atribuídas à União ou aos municípios, como direito tributário e penal. Dica de estudo, para lembrar disso, pense nas grandes áreas de regulamentação que afetam todo o país, como direito civil e penal. Essas áreas precisam de uniformidade, por isso estão sob responsabilidade da União. É como ter uma única regra do jogo válida para todo o território. Resposta correta, a competência para legislar sobre direito civil, comercial e penal é exclusiva da União, não cabendo aos estados ou municípios editarem leis sobre essas matérias. Exemplo real, se um crime acontece em São Paulo ou no Amazonas, a lei que vai ser aplicada é a mesma, porque a legislação penal é de competência da União. Questão 3. No Brasil, os estados possuem a capacidade de se organizar e editar suas próprias constituições estaduais, desde que respeitem os princípios da Constituição Federal. Essas constituições estaduais servem para adaptar as regras gerais da federação às particularidades de cada estado. Com base nisso, assinale a alternativa que descreve corretamente essa relação entre as constituições estaduais e a Constituição Federal. As constituições estaduais podem criar novas categorias de direitos fundamentais, desde que respeitem os direitos mínimos previstos na Constituição Federal. B. Os estados podem criar leis estaduais que contrariem leis federais em áreas de competência concorrente, caso entendam que suas necessidades locais assim o exigem. C. As constituições estaduais devem respeitar os princípios da Constituição Federal, podendo apenas suplementar as normas federais nos casos de competência concorrente. D. Os estados podem organizar-se politicamente de forma independente da União, definindo seus próprios modelos de governo, desde que permaneçam dentro da República. Dica de estudo, lembre-se de que a Constituição Federal é a mãe de todas as outras, e as constituições estaduais são como filhas, que devem seguir as regras da mãe e complementar onde permitido. É uma relação de hierarquia.
Resposta correta: C. As constituições estaduais devem respeitar os princípios da Constituição Federal, podendo apenas suplementar as normas federais nos casos de competência concorrente. Resposta correta: C. As constituições estaduais devem respeitar os princípios da Constituição Federal, podendo apenas suplementar as normas federais nos casos de competência concorrente. Exemplo real: um Estado pode detalhar regras sobre meio ambiente, respeitando os parâmetros gerais da Constituição Federal, mas não pode criar leis que contrariem diretamente as leis federais. Questão 4. O conceito de federação no Brasil baseia-se na ideia de que os entes federativos, União, Estados, municípios e Distrito Federal, possuem autonomia para gerirem suas próprias áreas de competência, mas devem atuar em cooperação em diversos aspectos. Isso significa que as competências são divididas entre os entes conforme a Constituição, garantindo que cada um tenha áreas de atuação bem definidas. Assinale a alternativa que melhor representa essa divisão de competências no sistema federativo brasileiro. A. As competências da União são exclusivas, e estados e municípios devem apenas executar o que a União determina em todas as áreas de atuação. B. Estados e municípios podem legislar sobre qualquer tema, desde que seja de interesse regional ou local, incluindo temas de política externa. C. A União possui competências exclusivas em algumas áreas, como defesa e relações exteriores, mas existe uma repartição de competências concorrentes em temas como saúde e educação, onde União, estados e municípios podem legislar de forma complementar. D. A União pode delegar aos estados a competência exclusiva para legislar sobre temas que dizem respeito à ordem econômica e financeira. Resposta correta: C. Exemplo: pense na organização de uma rotina de treino. A academia, União, é responsável por criar as diretrizes gerais dos exercícios que você vai fazer, como o tipo de treino, musculação, aeróbico, etc. Mas você, estado e município, pode adaptar essas diretrizes para o que funciona melhor para o seu corpo, como ajustar o peso, o número de repetições ou o tempo de descanso. Isso é como a legislação concorrente, cada parte tem sua responsabilidade, mas o objetivo final, ficar em forma, é alcançado com a colaboração de todos. Continuem treinando firme nos estudos e nos exercícios, porque os dois caminhos levam ao sucesso. Questão 5. Os municípios no Brasil possuem autonomia para criar suas próprias leis e organizar seus serviços públicos, mas essa autonomia está limitada às questões de interesse local. Um exemplo clássico é o transporte público, que é de competência municipal. Em relação à autonomia dos municípios e suas áreas de atuação, assinale a alternativa correta. A. Os municípios podem legislar sobre qualquer tema, desde que considerem que há impacto local, inclusive sobre política econômica e monetária. B. Os municípios possuem competência para organizar os serviços públicos locais, como transporte, saneamento e iluminação, mas devem seguir as normas gerais estabelecidas pela União e pelos estados. C. A organização dos serviços públicos, como saúde e educação, é exclusiva dos estados e da União, e os municípios apenas atuam como coadjuvantes na execução dessas políticas. D. Os municípios têm competência exclusiva para legislar sobre todos os serviços públicos, sem a necessidade de observar qualquer norma superior. Resposta correta: B. Exemplo relacionado ao esporte: imagine que você está organizando uma corrida em sua cidade. O governo federal pode estabelecer regras gerais de segurança para eventos esportivos, como a presença de ambulâncias, mas cabe à prefeitura, município, organizar a rota, garantir que as ruas estejam fechadas e que a iluminação esteja adequada. Assim como numa corrida, os entes federativos precisam trabalhar juntos para o evento, ou o governo, funcionar bem. Questão 6. A organização político-administrativa do Brasil é regida por princípios importantes que garantem a autonomia dos entes federados, mas também estabelecem os limites dessa autonomia para evitar conflitos. Entre esses princípios, destaca-se a prevalência das normas da União quando há conflitos entre normas estaduais e municipais. Sobre a relação entre as normas federais, estaduais e municipais, assinale a alternativa correta. A. As normas estaduais sempre prevalecem sobre as normas federais, pois os estados têm maior proximidade com a realidade local.
B. E a Constituição Federal é a norma suprema, e as constituições estaduais e as leis municipais devem respeitar seus princípios e limites, mesmo em questões locais. C. E em caso de conflito entre normas municipais e estaduais, prevalecem as normas municipais, pois são mais específicas para o local. D. E a União deve respeitar as normas estaduais em todas as áreas, exceto defesa e política externa, onde tem prevalência. Resposta correta, B. E exemplo relacionado a exercícios, pense na organização do seu treino. A regra geral, União, pode dizer que você precisa de uma rotina equilibrada de exercícios, treino aeróbico, musculação, alongamento. No entanto, se o seu treinador de estado lhe disser que você deve fazer mais musculação e o nutricionista, município, recomendar mais atividades aeróbicas, quem prevalece? A regra principal que deve ser seguida é a da união, se equilíbrio no treino. Tudo o que for ajustado deve respeitar essa diretriz. Agora é hora de praticar mais, galera. Contem sempre com o botão aqui. Durante a semana voltarei com mais temas para o concurso dos Correios 2024.